Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo aí nosso canal Plantão da Oficina. Hoje eu estou aqui com um Palio 99, que está cheio de BO, cheio de problema para resolver, e o cliente trouxe no lugar certo, trouxe aqui na V8 Mecânica para resolver tudo quanto é problema que tem nesse carro. E uma das primeiras coisas que ele falou para mim foi o seguinte: Darley, o carro não está dando freio. E encontramos uma série de problemas no sistema de frenagem desse carro. Mas tem muito problema, tá? Vou mostrar para vocês qual que é o carro, o tanto de defeito que a gente achou no sistema de freio, e vou separar esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou mostrar para vocês todos os defeitos que tem no sistema de freio, e depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando toda a parte de injeção eletrônica também, injeção e ignição eletrônica, que está cheia do BO. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, aproveita, se inscreve no nosso canal e se inscreve no nosso canal aí, quer dizer, né? E acompanha até o final aí que você vai ver o tanto de problema que tem aí, que seu carro pode estar igual. Você pode achar que não, mas depois que desmonta tá desse jeito aí. Aí, galera, olha que Palio bonito, hein? Puxa vida, isso aqui já foi sonho de consumo, hein? Quem se lembra quando esse carro foi lançado na cor verde, todo mundo queria ter um carro desse aqui. Nossa, meu Deus do céu. Eu mesmo vou te falar a verdade, pena que eu não tinha grana. Ainda não tenho, né? Mas antigamente era pior. Agora, galera, o que acontece? Já retirei todo o sistema de freio desse carro. Vou mostrar pra vocês o tanto de defeito que tem, tá? Lembrando que seu carro pode estar igual, então você fica atento aí, porque tem algumas coisas que é fácil de inspecionar no seu carro. Aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai verificar aqui, ó, você vai tirar a tampa aqui do reservatório de freio. Pode parar não. Vai tirar a tampa aqui do reservatório de freio e você vai inspecionar aqui, ó. Essa tampinha aqui, quer dizer, essa boia aqui da tampa, tá vendo? Essa boia aqui, se ela tiver suja dessa forma aqui, você pode ter certeza absoluta que aqui dentro do reservatório tá sujo da mesma forma. E essa sujeira, ela precisa ser limpa antes de você trocar o fluido de freio, antes de você inserir um fluido de freio novo. Porque senão você vai trocar o fluido de freio e ele já vai começar a contaminar logo no primeiro momento. Então, aqui já tem um defeito. Poxa, Darley, mas isso aqui interfere em alguma coisa? Interfere, galera. Interfere lá na parte de trás do carro, que agora eu vou mostrar para vocês. Que é a parte do sistema de freio traseiro, onde fica sapata, tambor e cilindro de freio. Toda vez que o reservatório de freio está sujo daquele jeito lá, normalmente o fluido de freio está contaminado. E o fluido de freio estando contaminado, ele absorve a água do ar, e essa água acaba desgastando uma gacheta que tem aqui dentro desse cilindro de roda. E você vai puxar aqui, ó, você puxa aqui a beiradinha aqui, ó. Olha lá, você vai ver que vai escorrer um pouquinho de fluido aqui. Aqui já escorreu o fluido que molhou esse regulador automático. Então esse carro aqui, olha para vocês verem, tem o fluido de freio tá ruim, tem que lavar o reservatório, tem que trocar esse cilindro de freio. Quando isso aqui se estraga um lado, você tem que trocar os dois lados, então vai ter que trocar desse lado, tem que trocar do lado de lá também. E aqui ainda tem mais problema, hein? Vou levantar o carro aqui mais um pouquinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Que isso aqui é um pouco mais complicado de resolver. Todo carro, ele tem esse sistema de regulagem automática do sistema de freio. Quanto mais vai gastando a sapata, mais esse regulador automático vai abrindo e vai compensando a perda de tamanho que vai ter aqui nas sapatas. Beleza? Só que a desse carro, olha lá, ó, ela lá atrás, lá, ó, ela não está funcionando direito. Vou mexer ela lá para vocês verem. Tá dando para ver ela balançando lá atrás? Ela não está fixando aqui direito nessa catraquinha. Bacana? Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que tirar isso aqui, vou ter que ver o que está acontecendo com esse sistema para poder colocar ele em ordem. Pode ser que seja só essa trava ali que está com problema, pode ser que a sapata aqui esteja com problema, porque ele é fixado aqui na sapata, aqui na parte de trás da sapata, aqui ó, bem aqui na parte de trás. Pode ser que seja isso que seja com problema, e pode ser que nós vamos ter que trocar todo esse sistema aqui, há uma possibilidade. Mas inicialmente, como eu sempre falo com vocês aí, o ideal é a gente retirar e tentar consertar primeiro. Porque isso aqui é uma peça fixa. Você não tem que ficar fazendo substituição dela como uma pastilha ou uma sapata de freio. Então, primeiro, tentar consertar. Bacana? Beleza. Ah, Darley, tirei o tambor de freio. E tem mais alguma coisa para olhar? Tem mais coisa, galera. Cubo de rolamento, galera.
Retirei esse cubo de rolamento, ele fica fixado lá no tambor de freio. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele ainda não está com problema, tá? Ele não tá fazendo barulho, mas aqui, ó, o rolamento aqui já está ficando duro, tá vendo a parte de trás? E na parte da frente, toda a graxa desse cubo já começou a sair. Tá dando para ver aí? Então, o ideal, mesmo que ele não esteja fazendo barulho aqui, já é fazer a substituição desse componente. Porque senão você vai gastar uma grana danada para poder resolver o problema do sistema de freio. Vai passar um tiquinho, isso aqui vai começar a fazer barulho, você vai ter que desmontar tudo de novo. Aí, meu amigo, você vai ficar chateado. Porque você vai ter que ficar parando o carro toda hora. Entendeu? Então, desmontou o sistema de freio, já faz a substituição do cubo de roda e menos um problema para poder resolver. E não acabou por aí não, viu, galera? Aqui dá pra gente ver que o cabo do freio de mão é um cabo já paralelo, que já foi substituído. Porém, o ideal já é fazer uma nova substituição dele, porque a gente não sabe há quanto tempo que esse cabo do freio de mão está aqui e corre o risco de você não trocar ele e quando você fizer toda a revisão do sistema de freio, lavar, lubrificar, fazer tudo bacaninha, quando você puxar o freio de mão, a metade da força que você exercer vai ficar aqui no meio do caminho. E aí você vai ficar chateado de novo, porque o carro não vai dar um freio de mão bacana, beleza? E aí você pode estar pensando o seguinte: nossa, Darley, tá doido? Você desmontou o carro, tem tantos defeitos aí? Mas não acabou ainda não. Não acabou não. Vou mostrar para vocês agora a questão do flexível de freio aqui da roda dianteira. Flexível de freio é esse caninho aqui, ó, que traz o fluido de freio lá do reservatório até a pinça de freio. E eu deixei a pinça de freio pendurada aqui porque vai ter que trocar esse flexível. Aqui, se a gente olhar aqui bem na beiradinha dele, tá dando para ver que ele tá com pequenos trincos aqui, tá vendo? E do outro lado, ele deu esses trincos e já começou a vazar óleo. Olha aqui para vocês verem. Aqui, já começou a vazar um pouquinho de óleo, tá vendo? Então os dois flexíveis têm que ser substituídos. E aqui na pinça de freio, a coifa dela foi pro brejo também, aqui, ó. Então vai ter que trocar também. Vai ter que tirar esse cilindro de freio. Ou limpar isso aqui, ou voltar essa coifa para o lugar, ou então substituir ela. Vai ter que ver como que ela está aqui, a integridade dela, depois que fazer essa retirada. E aí não acabou não, viu, galera? Vai esperando mais aí. Tá vazando óleo aqui na coifa, que vai lá no câmbio. Tá vazando óleo aqui. Aqui atrás, aqui tem um rolamento, tem essa coifa, tá vendo aqui? Ela tá bem molenga. Tem essa coifa para trocar, tem um rolamento aqui. E aí lá atrás tem um anel de vedação, que também vai precisar fazer a substituição. Aí você pode pensar assim agora o seguinte, né? Nossa, tem isso tudo pra fazer, o cara vai tomar uma facada, né? Não acabou não, galera. Ainda tem mais coisa. É o que eu falo com vocês, revisão é revisão. E a gente tá aqui justamente para poder identificar defeitos antes que o cliente passe susto aí dirigindo o carro, né? Aqui. Puxa vida, e a lanterna ficou lá em cima. Ó. A mesma coisa que tá vazando do outro lado, tá vazando do lado de cá também. Não vai dar para mostrar que tá escuro. Galera, a câmera acabou a bateria. Eu fiquei meio perdido aqui onde eu tava gravando, mas vou acabar de mostrar para vocês aqui. Ainda tem mais problema no sistema de frenagem, tá? Agora o sistema de freio dianteiro. Eu retirei aqui tanto o tambor, tanto as disco quanto pastilha. E a pastilha de freio, embora ela não esteja no osso, como se diz aí, né? Vou mostrar para vocês que tem um negócio aqui que aconteceu que eu achei muito bacana. Tá, vamos tirar as duas pastilhas aqui, hein? A primeira pastilha, que é a pastilha que fica interna lá no êmbolo, tá bacana, não tá com tanto problema não. Mas essa segunda pastilha aqui que fica na parte de fora, se você olhar aqui embaixo, aqui, ó, ela tá tortinha. Olha aqui para vocês verem. Essa parte aqui, ó. Tá tortinha, tortinha. Olha lá que coisa louca. Então, componente empenado, componente torto. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui com a maior facilidade. Eu vou colocar um... Isso aqui, na hora que eu vi isso aqui, eu nem acreditei, galera. Porque é tão difícil de acontecer isso. Mas como se diz, né? Tudo pode acontecer, então... Aqui, ó. Vou pegar essa parte de trás aqui do paquímetro e vou encostar aqui nas costas da pastilha de freio. Pra vocês verem o tanto que isso aqui tá empenado, hein? Olha aí pra vocês verem, olha. Ó, vou colocar aqui na... Olha lá, olha o tanto que tá empenado ali, tá vendo? Ele tá encostado tanto aqui na ponta quanto na outra ponta lá. Tá vendo? Então, mesmo que a pastilha estivesse em boas condições, ela seria substituída. Porque a pastilha não pode ter esse empeno aí não, viu, galera?
Ela tem que estar lisinha ali a parte de trás dela para ter um bom contato ali com os componentes do sistema de freio. Disco vai ser trocado também, o disco também está com a... Como se diz, né? Está com um desgaste tão grande que está dando quase que uma vala aqui na parte onde que fica em contato com a pastilha. Aqui, ó, o disco de freio é esse aqui. Tá vendo? Ele tá todo cheio de marcas, tá vendo aí? E aqui ele tá com um desgaste muito acentuado. Ele chegou a passar 2 milímetros, se eu não me engano, do material de desgaste do limite permitido aí pelo fabricante. E quando vai trocar o disco de freio, você tem que aproveitar e fazer uma limpeza aqui no cubo de roda dianteiro, fazer uma limpeza nele para poder fazer o assentamento do novo disco. E ele não ficar com esse ferrugem aqui para evitar de dar empeno no disco novo. Bacana? E olha aí pra vocês verem. Não sei se no vídeo vai dar pra ver. Isso aqui tá tudo lambrecado de óleo por conta do setor de direção também, viu, galera? Então, aí que eu falo com vocês. O cliente, às vezes, quer dizer, às vezes não. Normalmente, o cliente não sabe o tanto de defeito que tem no carro dele. E por mais que, às vezes, a pessoa comprou um carro em boas condições, que o ex-dono do carro rodava no carro todo dia, que o ex-dono do carro falou que o carro estava muito bom, que era um carro que ficava só na garagem. Às vezes o carro ficava na garagem era por conta disso, porque o carro estava cheio de defeito. E pode ser que o antigo dono também não sabia que o carro estava cheio de problemas assim. Tem defeito que você só vai descobrir quando levar o carro para fazer revisões. Tem que desmontar tudo, tem que avaliar item por item. E tem muita gente aí, embora a pessoa fique na esperança que o serviço fique barato, às vezes não fica tão barato quanto ela imagina. Porque tem muita coisa para fazer, beleza? Então não se esqueça nunca, viu, galera? Pensou em levar o carro para a oficina mecânica, já pensa em revisão. Eu estou achando que está com problema no freio. Tem que revisar o sistema de freio. É revisão, não é só trocar pastilha não. Porque se você trocar somente pastilha, você vai possivelmente deixar passar ali o cilindro de freio traseiro que pode estar com problema, e aí seu carro vai ficar com freio defeituoso, você não vai saber o que está acontecendo. E se o carro andou, como eu já falei várias vezes aí, né, ele tem que frear. Se o carro não estiver andando, você deixa na sua garagem, aí não tem tanto problema, mas andou, tem que frear. Bacana? Fica atento a esse tantão de defeito aí, viu, galera? Dá uma avaliada no seu carro, tem esse tanto de problema. Se você não conseguir avaliar, traz aqui na V8 Mecânica. Nós fazemos todo esse tipo de revisão aí. Não é simples, não é demorado e às vezes não fica no valor que a pessoa acha que fica, hein? Porque tem muita gente que traz o carro para cá. Não estou falando que é a questão desse cliente que não. Mas tem gente que traz o carro para cá achando que vai gastar 100 ou 200 reais para dar essa manutenção. Uma manutenção dessa aqui leva mais de 2 dias, às vezes. Bacana? Grande abraço e até o próximo vídeo, hein?